Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aula sobre ciclos biogeoquímicos, mas veja que essa é a parte 2. Então, se você não assistiu a aula da parte 1, talvez seja interessante assistir primeiro a parte 1 e vir aqui pra parte 2. Mas também não tem problema, a aula aqui é independente, é porque na aula da parte 1 eu expliquei o conceito de ciclos e a gente viu 3 ciclos, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Hoje a gente vai falar do ciclo talvez o que mais cai no Enem, depois do carbono, né? Mas o ciclo do carbono ele cai muito relacionado à matemática de problemas ambientais. Então na aula de problemas ambientais a gente vai trabalhar mais esse tipo de questão. Aqui tem muita questão do Enem, por exemplo, que envolve o ciclo do nitrogênio. Enem adora o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo bem interessante mesmo de conhecer, e ele é o principal da aula de hoje, e a gente fala de mais outros dois que não caem muito e é bem tranquilo de entender, tá bom? Então essa foi a introdução e vamos começar, tá bom? Aqui tá as minhas redes sociais, Biologia Eu Te Amo. Se quiser, me segue lá para mais conteúdos de biologia. Então vamos aos tópicos, tá? Nitrogênio é o principal, fósforo e enxofre são os outros dois coadjuvantes da aula de hoje, tá? Mas o nitrogênio é ele o astro da aula. Você está preparado? Então vem comigo, ó. É um ciclo bem legal de entender, vou ficar aqui para não atrapalhar. Qual a importância do nitrogênio? O Enem gosta de te perguntar isso. Por que o nitrogênio é importante? O que o nitrogênio está fazendo no seu corpo? Aonde que ele está presente? Como é que ele sai de você? Você tem essa noção? Então vamos lá. Ele está presente em quais moléculas? Aminoácidos. O que é um aminoácido? Olha aqui o aminoácido. O aminoácido é uma molécula que ele tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Então por isso aminoácido. Então talvez se a imagem, né, se uma questão trouxer uma imagem, é esperado que você saiba reconhecer, tá? Ele tem um carbono central que faz 4 ligações. A ligação do R aqui é o radical. O radical é a parte que muda, tá? Porque são 20 aminoácidos que existem. Você não precisa decorar os aminoácidos, mas reconhecer um grupo amina e um grupo ácido, talvez o Enem possa te perguntar isso. Esse é um aminoácido, tá? Dos 20 que existem. Aminoácido compõe o quê? Proteínas. Ele compõe a proteína. Essa aqui é uma carinha de uma proteína, uma cara tridimensional. Então, do aminoácido, né? A amina, ela tá dentro da proteína e é na amina que tem o nitrogênio, ó. Tá aqui. Então, olha só. Olha como é que esse elemento é importante. O que constrói o nosso corpo são proteínas. Proteína tá na sua pele, tá no seu músculo, tá na membrana plasmática das suas células. Proteína é hormônio, proteína é anticorpo. Então, assim, proteína é muito importante pra gente. Toda proteína é feita de aminoácido e todo aminoácido tem nitrogênio. Então já viu que esse elemento é fundamental, né? Olha outra molécula que contém nitrogênio. DNA. DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos. As bases nitrogenadas também é esperado que se reconheça, tá? Base nitrogenada é essa estruturinha aqui, ó. Deixa eu ficar aqui, talvez seja melhor. Ó, vou ficar aqui. Ela é uma estrutura que contém a base nitrogenada, né? Aqui tá o nitrogênio, dá pra ver? O Nzinho aqui, dentro do anel aromático. Uma pentose, que é um açúcar, e um fosfato, tá bom? E são as 3 subunidades que compõem uma base nitrogenada. Perdão, que compõem o nucleotídeo, tá? Base nitrogenada só em amarelo. Isso aqui é um nucleotídeo. Nucleotídeo está dentro do quê? Do seu DNA. Eu acho que não ficou legal eu aqui. Aqui tá melhor, né? O nucleotídeo, ele compõe o nosso DNA. Então, o nosso DNA é feito de base nitrogenada, tá? Que tá dentro do nucleotídeo. O nucleotídeo é essa estrutura. E a base nitrogenada, que são aquelas adenina, guanina, citosina, timina, lembrou? Na aula de ácidos nucleicos a gente estuda ela com detalhes. Contém lá nitrogênio, tá bom? Tem mais? Tem mais, ó. O ATP. ATP é a moeda energética, é a forma que o nosso corpo, né, usa energia de imediato. Aqui tá a estrutura do ATP. É uma molécula de adenina com 3 fosfatos. Aqui na adenina tem nitrogênio. Ele é a energia da nossa célula, tá bom? Então ela tem também nitrogênio dentro ali de um anel nitrogenado. E aí, não tão importante, mas né, a saber, existem os transportadores, que são coenzimas. Eles são transportadores importantes, participam de processos envolvendo ali energia no nosso corpo. Eles transportam hidrogênio para um lado e do outro. É o NAD, o NADP e o FAD. Todos aqui possuem nitrogênio na estrutura. E também alguns neurotransmissores, tá? Serotonina, dopamina, adrenalina. Esses 2 aqui, a gente coloquei mais como exemplo. Esses primeiros 4, os 4 primeiros você precisa saber. O Enem pode cobrar, né? Com certeza ali, aonde a gente tem esse nitrogênio no nosso corpo. Esses 4 aqui você precisa saber. Os outros, os 5 e os 6 eu botei mais de curiosidade, tá bom?
Vamos começar logo com a questão? A questão é a seguinte, a questão trouxe esse esquema, tá? É um esquema indicando o ciclo do nitrogênio. Não vamos destrinchar ele agora, que a gente vai chegar nele com calma. Mas, ó, viu aqui, ó, aminoácidos, tá? Vimos aqui, ó, nitrato. Ainda não dá pra gente entender que a gente ainda não teve a aula. Ao final da aula isso aqui vai ficar tranquilo pra gente. Mas, ó, olha aminoácido aqui. Tá escrito aminoácido. Então vamos ver se a gente conseguiria responder. As substâncias sintetizadas pelas plantas superiores, nossa, elas são representadas no ciclo do nitrogênio e são essenciais para os animais, também superiores, porque elas são precursoras. Olha a pergunta. As substâncias, né, que estão sendo que metabolizadas pelas plantas, que estão lá no ciclo do nitrogênio, são essenciais para os animais porque elas são precursoras do quê? Glicogênio, proteína, amido ou lipídio? Ou celulose? Dessas moléculas, qual que é que tem nitrogênio que eu te falei? Tá aqui aminoácido. Proteína. Vou botar de novo. Proteína, gente. Tranquilo. Isso aqui é uma questão do Enem, tá? Enem. Então, tinha até dica aqui, ó. Aminoácido é quem compõe proteínas. Tá bom? Fechou? Então, uma questãozinha só pra aquecer, né? Vamos lá. A gente não viu o ciclo ainda, calma. Como é que a gente obtém? A gente só viu que tá presente na proteína, no aminoácido, no DNA, tá. Como é que a gente obtém nitrogênio? O nitrogênio, ele tá na atmosfera. Vou até sair da frente, ó. Esse aqui é o N2, ele tá na atmosfera, tá? 78%, vamos jogar aí, 80% do ar é nitrogênio, tá? Só que respirando esse ar, a gente não consegue obter esse nitrogênio. Não é respirando. E agora, tá? Não é assimilada na forma gasosa. Ele precisa entrar nas cadeias alimentares via plantas, tá bom? As plantas absorvem nitrogênio pela raiz e não é o nitrogênio gasoso. Esse nitrogênio precisa ser metabolizado por bactérias. Então a gente vai falar aqui de algumas bactérias que são fundamentais para a sua vida, para você sobreviver. Se não fossem essas bactérias fazendo esse processo com o nitrogênio, você não teria nitrogênio para seu músculo, por exemplo, tá? Então olha aqui, uma raiz, né, de um vegetal, que na raiz ele tem aqui bactérias que estão fazendo esse processo e aí vão permitir que você, ao comer, né, os animais vão conseguir comendo. A planta colocou nitrogênio via raiz. Tá na planta o nitrogênio, tá no DNA da planta, tá no aminoácido da planta, tá na proteína da planta, tá na planta, nas moléculas bioquímicas dela. Quando a gente come, a gente consegue esses elementos, né? A gente come aminoácido, a gente come o DNA. Eu como DNA de planta, come. E aí a gente pega e tem nitrogênio para construir as nossas moléculas, tá bom? Então as plantas absorvem na forma inorgânica e aí transformam para uma forma orgânica, que são essas moléculas que a gente vai comer, tá bom? Olha que fofo. Então falamos aqui de como as plantas conseguem, né? Mas aí tem que entender essa participação das bactérias, né? Então, ó, olha aqui o ciclo acontecendo. O gás de nitrogênio está aqui na atmosfera. Ele primeiro tem que ir para o solo, na forma de amônia, depois ele é transformado em nitrito, depois ele é transformado em nitrato, tá bom? E o nitrato a planta consegue absorver. Tem uma outra via aqui de parar a amônia, tá? O que a gente vai ver agora? As etapas do ciclo. Eu vou circular cada número aqui e a gente vai entender que etapa é essa. Vamos começar por qual? Etapa 1. Faz sentido, professora? A etapa 1 se chama fixação, tá aqui de vermelhinho. Então, quem é que faz a fixação? São bactérias do tipo Rhizóbio, tá bom? Vou te falar, não tá escrito o nome dela ainda não? Não, na próxima aula, no próximo slide eu vou te falar o nome, tá? Mas você tá anotando aí Rhizóbio. O que acontece? Esse processo de fixação, na maioria dos casos, são essas bactérias que eu te falei, Rhizóbio. Mas também pode acontecer por descarga elétrica, tá? Curiosidade. Principalmente, a questões vão trazer a bactéria, tá bom? Fazendo isso. A bactéria fixou. Mas ela fixou o N2 na forma de amônia. A planta não gosta de absorver amônia. Ela absorve muito pouco dessa amônia. Então, ela precisa ainda passar por uma outra etapa, né? Mas vamos ver, tem outra forma da amônia ir parar no solo, sem ser pela fixação? Tem, ó. É a forma aqui, ó. A forma 2. Detritos, restos, né? Xixi, né? A urina, fezes, a própria decomposição, né, dos seres vivos pode liberar amônia no solo, tá bom? Então, através das excretas e da decomposição, você também coloca amônia no solo. Então, vamos agora, já chegamos aqui num ponto em comum para essa amônia. A amônia, eu tô te falando que a planta não é muito fã da amônia, porque a amônia é meio tóxica, né?
Então, olha o que acontece. Existem bactérias que fazem a nitrificação. É o processo, esse processo todo aqui. Esse processo todo é a nitrificação. Amônia para nitrito, nitrito para nitrato. Mas ele é dividido em duas etapas, né? É importante saber. Nitrosação é a etapa de amônia para nitrito. E nitratação é de nitrito para nitrato. Show de bola? Então esse é o ciclo. Mas, pô, é o ciclo, né? Eu tenho que retornar. Como é que o nitrato pode retornar para a forma de gás de nitrogênio? Tem bactérias que desnitrificam. Se esse aqui é nitrificação, voltar é desnitrificar. Tá aqui em verdinho. Então é um outro grupo de bactérias que retorna. E aí eu fecho o ciclo. Então o ciclo é isso aqui, ó. Tá bom? Professora, mas tem que saber essas 5 etapas. Tem que saber, gente. Tá? Vestibular cobra muito. Tá bom? A gente vai ver. Então aqui tá um esquema de livro clássico, né, didático, representando o ciclo do nitrogênio. Tá bom? Então aqui a amônia. Olha aqui as bactériazinhas fazendo isso, ó. As bactérias nitrificantes transformam em nitrito, nitrito em nitrato e o nitrato absorvido lá. Os decompositores, né, também aqui, ó, jogando amônia, tá bom? E aí as bactérias fixadoras na raiz, tudo que a gente viu, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar. Como é que o Enem gosta de chegar ali para abordar o nitrogênio? Se o nitrogênio é fundamental para o crescimento da planta e eu preciso, pô, de etapas tão específicas, né, acontecendo no solo para a planta conseguir nitrogênio, tem como eu otimizar esse processo? Tem. As plantas são diferentes, né? São espécies diferentes. As plantas da família ali das leguminosas, tá? Essas plantas possuem nódulos, que são tipo casinhas, né? Buraquinhos ali, espaços, para que bactérias, tá? Do gênero Rhizobium, olha aqui que eu te falei, morem ali. E essas bactérias transformam o N2 em amônia. Olha que legal. A bactéria faz isso porque ela é maravilhosa, ela é altruísta. Todo mundo na natureza é interesseiro. A bactéria faz isso porque ela quer o nutriente da planta, tá? E aí ela vai, toma aqui, ó, tô fazendo isso aqui pra você, tá bom? Então me dá a comida. Então a planta dá um abrigo legal pra bactéria, dá alimento pra bactéria e em compensação a bactéria enche de amônia ao redor da planta. Te falei que a planta não é muito fã de absorver amônia. Então a amônia continua sendo metabolizada até a forma de nitrato, para aí sim a planta absorve a maior parte do nitrogênio na forma de nitrato. Aí ela coloca dentro dela, tá bom? Então, ó, nas raízes dessas leguminosas tem ali essas bactérias, que elas têm uma enzima chamada nitrogenase, que consegue fazer a fixação. Olha aqui os nódulos, tá bom? São esses buraquinhos fofos. É uma relação do tipo mutualista. A planta dá abrigo e nutriente e a planta dá um composto nitrogenado, tá bom? Olha como é que isso cai. Apesar do nitrogênio estar presente na atmosfera de forma bastante abundante, esse elemento não pode ser diretamente absorvido pelos vegetais. Os organismos conseguem o nitrogênio essencial à vida pela absorção de nitratos, tá bom? Presentes no solo e na água. Nitratos encontram-se disponíveis para a utilização Nitratos encontram-se disponíveis para a utilização pelos seres vivos pela ação de quem? Bactérias do gênero Rhizobium. Eu gosto de colocar essa questão, apesar de eu não gostar dessa questão, mas eu boto de propósito. Professora, você falou que a Rhizobium só produz amônia, ela não produz nitrato. Isso aí, Rhizobium não faz nitrato. Mas aqui não dá a entender que ela faz nitrato? O nitrato está disponível. Eu não gosto dessa pergunta, eu acho que ela deveria assim. O nitrato está disponível pela ação inicial das Rhizobium, que permite, a partir do fornecimento de amônia, ter o nitrato. Porque só vai poder ter nitrato se tiver amônia. Mas não fica achando que a Rhizobium faz nitrato não, que não faz, ela só faz amônia. O que está aqui é subentendido que a partir dessa amônia vamos ter o nitrato. Perceba que as outras opções nada a ver. Fungo, decomposição da rocha, presença de micorriza também é fungo, nada a ver. Então, no ciclo do nitrogênio só tem bactéria fazendo essas transformações, tá bom? E aí vamos ainda, né? Como otimizar essa fixação? Existe, e o Enem adora cobrar isso, se são essas leguminosas que aumentam a quantidade de compostos nitrogenados no solo, vou colocar leguminosas no meio da minha cultura, tá? Então, é um fenômeno, uma técnica chamada rotação de culturas. Você coloca leguminosas no solo, vai aumentar a quantidade de nitrato em última análise. Rhizobium não produz nitrato, mas tendo mais Rhizobium vai ter mais amônia e as outras bactérias que já estão no solo, são bactérias de vida livre no solo, vão transformar ele até a forma de nitrato, tá bom? Então,
Exemplos de leguminosas, que às vezes o Enem pode perguntar. É interessante para aumentar a quantidade de nitrato no solo, introduzir qual tipo de vegetal? Feijão, aqui só tem exemplo de feijão, né? Feijão, ervilha, soja, grão de bico, lentilha, são exemplos clássicos de leguminosa. Grava o feijão e a soja, algodão é leguminosa. Porque leguminosa não é legume, a gente chama de legume, não tem a ver com legume. Algodão não é legume, mas leguminosa é o tipo da vagem, tá? É por isso, uma questão assim da botânica. Então, assim, pode ser que seja interessante gravar alguns exemplos, tá? Sugiro feijão, soja e algodão, que é o que mais aparece. Tá bom? Vamos ver como isso cai. Olha só. O excesso de fertilizante, que é transportado para os cursos d'água, tem causado eutrofização. Essa questão é boa, porque aí, ó, joga vários conceitos da biologia. Essa rotação de cultura, ou seja, colocar leguminosas no solo, né, e rodar a cultura ali para você aumentar o nitrogênio, é uma técnica ótima, tem, né? É uma forma natural de você colocar nitrogênio no solo. Mas, se você não fizer isso, tem opção? Tem. Taca ali fertilizante. Os fertilizantes que são comprados, né, e você gosta, é nitrato. É só comprar e joga. Só que qual o problema? O excesso vai, junto com a chuva, né, o processo de lixiviação, vai sendo jogado até um rio, né, até um lago. E aí pode causar eutrofização, que é uma proliferação de bactérias lá, que dá um problema, morre todo mundo. Na aula de problemas ambientais a gente fala isso. Então, perigoso usar muito fertilizante, tá? Esse dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo o escoamento. Qual é o método sustentável? Colocar as leguminosas, né? Visando a incorporação desse elemento e produzindo, né? E prevenindo do dano ambiental. Qual é? Colocar minhoca? Gente, colocar minhoca é ótimo, mas tem a ver com isso aqui? Não. Irrigar a terra antes de plantar, ótimo, óbvio que você tem que molhar a terra, mas tem a ver com esse problema? Colocar esterco, legal também, mas não tem nada a ver. Letra D, descansar o solo, sem adição de descansar o solo também é legal. Não tem nada errado aqui, não tem nenhuma frase errada, mas a única frase que responde à pergunta é a última. Qual é o método sustentável? Promover a fixação biológica na raiz por bactérias. As bactérias rizóbio que estão na raiz da leguminosa. Tá bom? É isso. Tranquilo? Acertaria? Próxima questão. Gente, todas essas, eu tirei ali o nome do vestibular, porque eu dei uma enxugada no enunciado, mas é tudo do Enem, tá? Enem adora esse assunto. Rotação de culturas, ó. Não tá em negrito, não. Esse negrito aqui eu destaquei aqui pra gente resolver mais fácil, tá? Só pra você entender. A prova não tem destaque. É bom que a gente vai treinando o olhar, né, para as palavras-chave do enunciado. Então, rotação de culturas é um método que consiste na alternância de culturas de uma leguminosa com outra não leguminosa. Por exemplo, a alternância da plantação da cana ou milho com uma de amendoim ou feijão. Amendoim e feijão são leguminosas, tá? Periodicamente. Bem, essa forma de manejo desenvolve um modo de uso da terra que proporciona... O que vai proporcionar? Olha a letra C. Fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais. Não é isso que a gente está falando aqui, gente? O termo é fixação do nitrogênio. Leguminosa, fixação do nitrogênio, bactéria. Você tem que gravar isso. Isso cai muito, tá bom? Bem, mais uma, gente. Essa aula tá cheia de questão. As leguminosas podem ser utilizadas como alternativa ao fertilizante natural. E, usualmente, podem ser alternadas com culturas de outros alimentos. As leguminosas têm essas propriedades porque, vou destacar a sua resposta certa? Nas raízes contém nódulos com bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico, transformando em nitrato. Mais uma vez, ó, a rizóbio não produz nitrato, produz amônia, mas aí está subentendido que as outras vão fazer o nitrato. Mais uma questão aqui, mas olha as outras, né? Na letra A, tem bactérias que retiram nitrogênio do solo? Faz nem sentido isso, né? Organismo que retira fosfato e nitrato, retira também? Não faz sentido. A folha faz a fixação? Não é. Raiz que impede a compactação? Nada a ver. Então, por eliminação, você chegaria na B. Mas essa é outra frase que causa confusão nos alunos, né? Então, bota essas questões que causam confusão pra gente esclarecer. Rizóbio fixa, produz amônia, o nitrato vem depois. Olha essa, tá
tabela, gente, não briga comigo. Tá muito fácil, né? Você tá achando muito fácil. Agora vai complicar um pouquinho. Por quê? Eu tô falando bactéria, mas essas bactérias têm nome. E você precisa saber. A rizóbio eu já te falei. Olha aqui a rizóbio. Ela faz a fixação, né? Nitrogênio gasoso em amônia. Mas e as outras bactérias? Talvez seja importante você saber, tá bom? Eu vou te contar agora. A nitrificação são 2 etapas. Nitrosação e nitratação. Olha aqui. Quem faz a nitrosação, quem pega a amônia e transforma em nitrito, é a nitrosomona. Quem pega o nitrito e transforma em nitrato é a nitrobacter. Nitrosomona e nitrobacter. E quem devolve o processo na desnitrificação são as pseudomonas. Professor, então tem que saber rizóbio, nitrosomonas, nitrobacter e pseudomonas? Olha, sim. Mas perceba que caem muitas questões que você não precisa saber o nome delas, né? Então não vai, não vou saber esse assunto nunca. Não. O que mais costuma cair é a questão da leguminosa. Mas já vi que cai questão pedindo o nome sim, tá bom? Mas principalmente a transformação que elas fazem. Tá tudo aqui, ó. Amônia em nitrito, nitrito em nitrato e o nitrato de volta em nitrogênio atmosférico, tá bom? Essa tabelinha tá ótima, pode tirar o print, ó. Tá bom? Pra você ficar aí de resumo. Então, mais uma vez, etapas do ciclo, né? As bacteriorrizas são bactérias que estão lá, são os rizóbios, nitrogênio atmosférico em amônia. E as bactérias de vida livre, né? A Azobacter também faz. Tem bactérias de vida livre que também faz ali amônia, tá bom? Nitrosomona, amônia e nitrito, nitrobacter e pseudomonas. Então aqui estão os nomes das bactérias. Essa aqui eu botei como alternativa, ela é vida livre, ó. Faz a mesma coisa que rizóbio, porém vida livre. Porque pensa, pessoal, ali nos locais onde não tem leguminosa, não vai ter amônia? Vai, pela decomposição, né? Mas essas bactérias também fazem isso, tá bom? Bom, vamos lá, vamos continuar vendo como isso aparece, tá bom? A parte difícil já foi. Agora vamos ver como é que cai. Processo de fixação, ó, fixação biológica do nitrogênio realizado por bactérias. Nesse processo ocorre a transformação de afixação. Qual dessas letras aqui corresponde à fixação? Vou voltar. Qual que é a fixação aqui? Qual é a etapa da fixação? Primeira, N2 e NH3, né? Gabarito N2 e NH3. Tá vendo como é importante saber? Vamos lá. Outra questão. Se o grupo dos micro-organismos decompositores fosse exterminado, qual dessas etapas não aconteceria? Essa foi a mesma questão, essa mesma esqueminha que eu trouxe lá no início da aula. Vamos ver se você estava prestando atenção. Qual etapa aqui é realizada por decompositores? Detritos decompostos em amônia. Etapa 2. Caiu no vestibular, tá? Mais uma questão. O ciclo natural do nitrogênio equivale, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente dos fertilizantes é produzido pela etapa de, olha a pegadinha, hein? O que tem no fertilizante? O nitrato. Então, qual dessas etapas aqui produz nitrato? A fixação produz amônia. A desnitrificação volta. A amonificação produz amônia. Qual aqui? Qual produz nitrato? Nitratação, né, gente? Olha como é que o vestibular também, né? Não seria difícil essa. Acho que de todas que a gente fez, talvez essa fosse a mais difícil, mas porém é, né? Nitratação produz nitrato, nitrosação produz nitrito, tá bom? Mais uma questão, hein? A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo do café, né, pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, um polissacarídeo, é um tipo de açúcar, aproximadamente 25% de açúcares, outros tipos de açúcares, e resíduos alcaloides do tipo aminado. Ó, o aminado aqui, aminado, amina, já te falei que aminoácido, amina tem nitrogênio. Então, eu tô falando de carboidrato, que tem carbono, hidrogênio. E carboidrato é carbono hidratado, né? Carbono com água. E nitrogênio. Tá, isso é importante porque colocar esse resíduo no solo ajuda o quê? Na reciclagem do carbono e nitrogênio. A resposta é essa. Promove o deslocamento do alumínio. O que tem a ver com alumínio, gente? Compacta o solo. Não tem nada a ver de compactar. Quem compacta o solo é gado pisoteando. Não vai mudar o pH. Não falou nada do pH aqui. Apresenta efeitos inibidores do crescimento. Gente, mas não falou nada disso. Como é que vai saber? Letra A, gente, tá?
Tá difícil ainda? Não entendeu? A chave ele falou que tem açúcar e aminoácido, né? O composto que tem amina, perdão. Tem nitrogênio. Então tem carbono e nitrogênio. Era isso que você precisava saber. Acabou o ciclo do nitrogênio, que é esse que trouxe questão dessa, né? Cai bastante, tá bom? Agora eu vou te falar do fósforo e do enxofre, mas ó, muito rápido, moleza, quase não cai no vestibular. Você só precisa saber aqui. Vamos aqui para o ciclo do fósforo. Fósforo é a letra P, tá? O F na tabela periódica é flúor. Não vai me cometer a gafe dessa. P é o fósforo, tá bom? Onde é que o fósforo está presente? No ATP, já te falei do ATP. ATP. E no nosso DNA também tem fosfato. Então, a gente precisa do fósforo, tá bom? Como é que a gente consegue ele, né? Para começar, a planta ganha fósforo no fertilizante e a decomposição dos seres vivos devolve esse fósforo para a natureza. Então, a planta absorve. Então, a gente consegue fósforo como? Comendo. E a planta colocou através da sua raiz, tá bom? Aqui está um esqueminha básico, né? O fósforo, né, ele é absorvido pela planta no solo. Então, aqui tem o fósforo, né? Ele vem também aqui, ó. Fósforo chega nesse estado, processo de retorno ao ecossistema. O fósforo não tem muito o que falar, gente. Não tem bactéria envolvida aqui, não tem nada. Só a decomposição normal. Mas aí vem a pergunta aqui, ó. No ciclo do fósforo, é extremamente importante para os seres vivos. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não é uma importância do fósforo. Vamos lá. O fósforo está presente em toda a molécula orgânica? Tá, gente. Tá na membrana plasmática, tá no DNA. Ele tá presente. Fósforo é importantíssimo. Ele é componente do ácido nucleico? É. Componente do... Ah, tá. Ele não tá presente em todas as moléculas orgânicas, em algumas, tá? No ácido nucleico ele tá. É que eu confundi com membrana plasmática. Na membrana plasmática ele tá. Em todas as moléculas orgânicas, não. Tem molécula orgânica que não tem fósforo. O carboidrato. Carboidrato não tem fósforo. Então a letra A tá errada. Mas olha assim, olha aqui como ele tá. Ele tá presente no ácido nucleico, tá presente no fosfolipídio, tá presente no ATP e tá presente no ossos e dentes. Mas em todas não, né? Tem algumas, óbvio, que ele não tá. Tá bom? Então, podia cair em prova assim. Então, você tem que saber onde que tem fósforo. E o último é o enxofre. A representação é a letra S. O enxofre a gente vai falar quando estudar chuva ácida, na aula de problemas ambientais, tá bom? Aí a gente volta a entender melhor esse ciclo aqui. Não é nessa aula que eu vou te explicar esse ciclo. Mas a saber, o enxofre está relacionado à chuva ácida, né? Ele é liberado, né, em vulcões, por exemplo, em processos de queima de combustível fóssil. E aí, assim, ele retorna para a natureza. A gente fala mais dele na aula de problemas, tá? Não encontrei nenhuma questão de enxofre, por exemplo, relacionada a ciclo, né, pra te cobrar, mas relacionada a chuva ácida, sim, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil esse momento. Tô na frente, ó. Obrigada, tá bom? E eu vejo vocês numa próxima aulinha.